Beleza, pessoal. Então nós temos aqui um exercício usando o Packet Tracer. Tá? Esse exercício bem básico. Tá? O objetivo desse exercício é familiarizar o estudante com os conceitos, os comandos básicos dos roteadores e switches da Cisco. Tá? Então aqui a gente tem três topologias aqui, né, simples. Uma delas a gente conecta diretamente através de um cabo invertido dois PCs e cada um deles vai ficar com um endereçamento do jeito que está aqui, 192.168.1.1.1.2. Na segunda topologia, a gente tem um switch no meio do caminho, tá? Por esse motivo a gente usa dois cabos diretos aqui, tá? E os endereçamentos são os mesmos do anterior, exceto o switch que vai ter este endereço aqui, 192.168.1.3. Tá? E no terceiro e último exemplo, última topologia, a gente tem um roteador ligando duas redes diferentes, tá certo? Uma é o 92168.1 e outra é o 92168.2. Nesse caso, cada uma das interfaces do roteador vai ter um endereço, tá? E esse endereço do jeito que está aqui, ok? Então nós vamos construir essas três topologias e vamos testar para ver se está funcionando. Como é que a gente testa? A gente vai pingar, né? Nesse primeiro caso aqui, do primeiro PC a gente pinga o segundo PC. Aqui, mesma coisa. A gente vai tentar entrar por telnet, né? Fazer acesso remoto a esse switch e fazer acesso remoto também a esse roteador. Ok? Então vamos lá. Começando. Vamos começar a primeira topologia, que é a mais simples de todas, né? Então a gente pega aqui, a gente tem que escolher aqui, ó, clicando aqui, End Devices, está vendo? Nesse primeiro ícone aqui, a gente vai ter os dispositivos finais, End Device. No caso, eu vou colocar um computador genérico aqui, ó, esse aqui, e um outro computador genérico, esse aqui. Tá? Aí nós vamos aqui para os cabos, que são as connections, tá certo? E a gente vai escolher o cabo invertido, o cabo Cooper Crossover, tá certo? Que é esse cabo aqui, em que a gente vai interligar Fast Ethernet do lado de cá com Fast Ethernet do lado de cá. O que vem a ser o RS-232? RS-232 é uma conexão serial, que é usada no Packet Tracer muito para conexões de console de equipamentos. E na prática é usada também para diversas funções, entre elas o mouse serial. Tá? Então nós não vamos usar isso, nós vamos ligar em rede. Então ligar o Fast Ethernet de um, no Fast Ethernet do outro deve acender a luzinha verde. Tá certo? Para a gente configurar o endereço IP de cada um desses PCs, basta a gente vir aqui, ok? Basta a gente vir aqui. E clicando em cima do PC, né, a gente vai ter essas opções aqui, que são aqui, ó, em desktop, né, IP Configuration. E a gente põe aqui, ó, 192.168.1.1. A máscara de subrede, a gente vai adotar essa mesmo, tá certo? E pronto, está pronta a configuração IP desse PC, tá? Eu vou configurar agora o IP do outro PC. Vou clicar nele, vou selecionar aqui Desktop, clicar IP Configuration, vou digitar lá o 92161.1.2, tá certo? Com isso, os PCs já podem se comunicar. Vamos testar, né? Eu vou abrir aqui esse PC, Command Prompt, e vou fazer, ó, ipconfig. Realmente a configuração dele está aqui, 192.168.1.1. Eu vou fazer o ping no outro PC, ping 192.168.1.2. Tá? O ping deu certo, né? Isso aqui significa que o ping deu certo, ou seja, houve a comunicação. Só para vocês verem quando dá errado, eu vou pingar um endereço que não está na minha topologia, ponto 1.3, né? Quando dá errado, uma das mensagens é timeout, né? Que ele não conseguiu alcançar. Tá? Tem outras mensagens também quando o ping não dá certo, mas essa aqui é uma delas. Tá legal? Só para vocês verem que quando o ping dá certo, é isso aqui que tem que estar retornando para vocês. É claro que essa numeração aqui vai variar de caso para caso, né?
ok? Então a primeira topologia está feita. Vamos à segunda topologia. Vou colocar essa aqui mais para cima um pouquinho. Na segunda topologia também vou usar dois PCs, né? Um PC aqui, um outro PC aqui. E aí eu vou colocar um switch, então eu vou aqui nos switches, tá certo? Clico aqui nos switches e vou escolher um 2960. 2960 porque é um switch mais comum dos laboratórios da Academia Cisco. Né? Laboratórios com equipamentos reais, evidente, né? Aqui a gente vai usar o cabo direto, tá certo? Então vamos clicar aqui, Connections, e escolher esse cabo, Cooper Straight Through, ou seja, de cabo de cobre direto, tá? É esse aqui. E eu vou conectar faixa Ethernet. Eu posso escolher qualquer porta do switch. Vou escolher a primeira, né? Depois, de novo, o cabo. Repare que a primeira porta já não está mais disponível, né? Evidentemente, a segunda porta. Vou ligar aqui no faixa Ethernet aqui, certo? Esse laranja aqui significa o quê? Significa que o switch ele ainda está o quê? Ainda está reconhecendo quem está se conectando a ele. Então o switch a gente não pode esquecer que o switch da Cisco é um equipamento inteligente. Então dependendo de quem se conecta a ele, ele pode ter, ele pode se configurar, ele pode reagir de maneira diferente. Tá? Então vamos novamente, como de costume, colocar o endereço IP aqui no desktop, da mesma forma que foi feita na primeira topologia, o 92.168.1.1 do lado de cá e o 92.168.1.2 do lado de lá. Né? 1.2 do lado de lá. Né? Pronto, agora que vai começar a ficar interessante, né? Que a gente vai pegar e a gente vai configurar, né, o switch. Tá? Configurar o switch para quê? Para que ele seja alcançável, ele tenha um endereço IP. Tá certo? Então vamos fazer diversas configurações nesse switch aqui. Tá? Vamos lá. Então a gente pode, para a gente configurar o switch, a gente clica em cima dele, né? E a gente vai aqui na CLI. CLI é linha de comando, né? Linha de comando. Nós vamos trabalhar com essa linha de comando aqui, dando Enter, a gente chega ao prompt de comando. Lembrando que a gente está por enquanto aonde? A gente está por enquanto no usuário sem privilégios. Tá certo? Um usuário padrão no switch. Tá? Quando eu dou o comando enable, eu passo para o usuário exec privilegiado. Tá? E aqui, geralmente, a maioria absoluta dos comandos no exec privilegiado são comandos apenas de visualização. Tá certo? São comandos que levam à visualização de alguma coisa. Para a gente configurar o switch, a gente tem que entrar no modo de configuração global através do comando configure terminal, que eu posso abreviar por conft, né? Configure terminal. Entrei no modo de configuração global, que é caracterizado por esse config entre parênteses aqui. Né? Nesse modo de configuração global, eu posso fazer várias configurações. A primeira delas vai ser mudar o nome do switch. Tá? Por padrão, o nome do switch é switch. Vou mudar o nome dele, vou colocar hostname, né? Hostname, pode ser abreviado por host, né? S1. Então eu vou chamar esse switch de S1. Tá vendo que o nome dele mudou? Né? S1. Né? Segunda coisa que eu vou fazer nesse modo de configuração global é definir um banner, ou seja, assim que a pessoa entra no switch, ela vai receber uma mensagem. Tá? Banner, motd, jogo da velha, aí vem a mensagem. Né? Apenas pessoas autorizadas. Né? Ou apenas pessoal autorizado. Apenas pessoal autorizado. Né? Se não for autorizado, por gentileza, saia. Ok? Fecha o jogo da velha. Pronto, a mensagem está pronta. Tá? A terceira coisa que eu vou fazer no modo de configuração global é configurar o quê? É configurar a senha, né, do
do usuário exec privilegiado, ou seja, a senha do enable. Tá? Ou seja, aqui eu dei enable e entrei diretamente no usuário privilegiado. Né? Eu vou agora colocar uma senha para entrar nesse usuário privilegiado. Então, vou colocar aqui enable secret, tá? E eu coloco a senha que eu quiser, tá certo? Então, eu vou colocar uma senha, por exemplo, a senha aqui dos exercícios da Cisco. Eu vou colocar class, tá? Class. Então, enable secret class. Próxima vez que eu entrar no enable, eu vou ter que digitar essa senha, ok? Tá? Muito bem. Em termos de configuração global, para o que eu quero, eu já terminei a minha configuração global no switch, tá certo? Agora vamos para as configurações específicas, tá? A primeira configuração específica, já que a gente está falando de senha, né, vamos colocar especificamente uma senha de entrada no console. Ou seja, mesmo para entrar nesse usuário aqui que não é privilegiado, eu vou precisar também de uma senha, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar line console 0, ou seja, porque eu quero definir a senha de console. O que é console? É essa tela que eu estou trabalhando no momento. Essa tela se chama console. Então, line console 0, password, Cisco. Vou colocar uma senha chamada Cisco. Ok? Repara que isso é só para exercício. Na hora que você for colocar de verdade, vai colocar um negócio mais complexo, né? Não vai colocar as senhas padrões de exercício. Tá? Muito bem, terminei. Vou sair do modo de configuração específico, volto para o modo de configuração global através do comando exit. Ok? Beleza, entrei no modo de configuração global novamente. Vou entrar agora no modo de configuração de específico VTY. O que é VTY? É o acesso remoto. Tá? É o acesso que eu faço via rede de uma outra máquina. Tá? Então eu vou colocar line VTY, e as line VTY podem ser muitas. Então eu vou colocar aqui de 0 a 15, tá certo? Então eu posso ter até 15 conexões simultâneas, 16 no caso, de 0 a 15 conexões simultâneas no meu switch. Então eu vou colocar de novo password Cisco. Também o password vai ser Cisco aí. Eu tenho que aqui dar o comando login, tá certo? Tem que dar o comando login, tá? Para poder permitir o acesso. Se eu não der o comando login, mesmo tendo password, eu não vou ter acesso remoto a esse switch, tá certo? Na verdade, inclusive, no line console 0, eu também posso dar o comando login, tá? Apesar dele já vir por padrão, tá? Também posso dar o comando login. Okay? Então, já configurei as senhas do VTY e as senhas do console. Volto aqui para a configuração global. Vou agora o que? Definir qual é o endereço IP do meu switch, tá certo? Como o switch é um dispositivo de camada 2, as suas interfaces reais não podem ter endereço IP, apenas endereço MAC, tá certo? Portanto, para que um switch tenha um endereço IP, eu preciso configurar o que? Eu preciso configurar uma interface virtual, uma interface que não existe, tá? É o que eu vou fazer aqui, ó. Interface VLAN, é uma interface virtual, interface VLAN 1. Tá? Essa interface VLAN 1 é uma interface virtual. Essa sim pode ter endereço IP, tá certo? E eu vou colocar um endereço IP para ela, IP address 192.168.1.3, com aquela mesma máscara que eu tenho usado, 255.255.255.0. Eu tenho que dar o comando no shutdown para poder levantar essa interface, tá certo? E aí o endereço IP dela está pronto, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a configuração. Vou dar Enter para voltar do exec privilegiado para o exec privilegiado, né? Show running config. Vamos lá. Reparem. Hostname entrou. Enable secret entrou. Repara que aquele nosso password class foi criptografado,
né? E virou isso aqui. Tudo bem? O que mais? Line console 0. Eu tenho password Cisco. Repara, essa senha não está criptografada. Tá? E eu tenho também na interface VLAN 1 o IP address 192.168.1.3. Aí você vai perguntar, cadê o comando no shutdown? Na verdade, o comando no, toda vez que eu dou o comando no, é para tirar uma coisa da configuração atual. Então, na verdade, antes de eu dar o no shutdown, existia aqui embaixo o comando shutdown. O no shutdown removeu esse comando, por isso que ele não está aí. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora só para dar uma floreada? Eu vou pegar esse password aqui, Cisco, e vou colocar ele no running config criptografado. Tá? Para isso, eu vou no modo de configuração global, conft, né? E dou o comando service password encryption. Esse comando vai criptar os passwords que estariam não criptografados no running config. Vamos dar uma olhada lá? Show running config. Vamos chegar lá. Olha ali, ó, criptografou. Essa criptografia não é muito forte, mas pelo menos não ficou aquela senha pura aí no running config. Tá? Para terminar, o que eu vou dar o comando? Eu vou dar o comando write. O comando write, ele vai salvar a minha configuração. O comando write, ele é equivalente ao comando copy running config startup config, tá certo? Copy running config startup config significa copia o que está no running config, na configuração que eu acabei de fazer agora, para o startup config, que é um arquivo de configuração que fica salvo. Sendo assim, se eu, por acaso, reiniciar o meu switch, ele vai restaurar a configuração que eu coloquei, tá certo? Então, o switch está configurado. Vamos fazer os testes agora, então. Né? Então, primeiro teste aqui, né? Vamos abrir uma linha de comando. Vou dar o ipconfig para saber qual é o endereço IP do meu PC. É um 92.168.1.1. Agora eu vou pingar o outro PC, ping 192.168.1.2, que é o outro PC, pingou bem, não é isso? E vou pingar também o switch, ping 192.168.1.3. Vamos observar aí se a gente vai ter resposta ou não do switch. Ok, houve uma descoberta primeiro de quem era o switch, depois ele respondeu, vou de novo, agora respondeu tranquilamente. E o último teste vai ser eu fazer um acesso remoto ao switch, através do comando telnet e o endereço do switch, 192.168.1.3. Repara que já está pedindo uma senha para mim. Essa senha é Cisco, é a senha do VTY. Quando eu der um enable, ele vai pedir uma senha também, que é o class, é a senha do enable. Né? Tá tudo aqui, certo? Consegui fazer o acesso remoto a ele. Beleza, exit, já fechei a conexão, ok? Beleza, então a segunda topologia está ok. Vamos para a terceira topologia agora. Terceira topologia, a gente vai pegar, de novo, dois PCs, certo? A gente vai colocar aqui um roteador entre os PCs. Vou pegar o 2901, que também é o roteador mais comum nos laboratórios de equipamentos reais, tá? 2901. E vou escolher um cabo invertido, um cabo crossover. Por quê? Porque não é um switch aqui, é um roteador. Então, PC para PC, PC para roteador, sempre a gente usa o cabo invertido. PC para switch, roteador para switch, a gente usa o cabo direto. Tá? E switch para switch, cabo invertido. Tudo que liga em switch é cabo direto, exceto um outro switch, que é cabo invertido. O restante é tudo com cabo invertido. Né? Vou colocar a giga 00 do lado esquerdo. Repara que esse roteador tem duas interfaces
giga, né? Mais um cabo invertido com a giga 01. Interessante é o seguinte, né, gente? No mundo real, se eu uso um cabo direto ou um cabo invertido, vai funcionar. Porque os equipamentos mais modernos eles têm uma autoconfiguração da interface. Agora, no Packet Tracer, não. O Packet Tracer, só se eu usar o cabo certo é que vai funcionar. Tá certo? Ah, por que ficou vermelho? Ficou vermelho porque o roteador em particular, por padrão, ele tem as suas interfaces desligadas. A gente tem que dar no shutdown nas interfaces para poder levantar essas interfaces. Por isso que está vermelhinho. Tá? Vamos configurar aqui os endereços. Né? No caso aqui, do primeiro PC é 192.168.1.1. Tá? Nesse caso, eu vou precisar de uma configuração a mais. Como eu tenho duas redes envolvidas, eu tenho que informar a este PC que o roteador existe na rede e esse roteador possui este endereço aqui, ó, 254, 192.168.1.254. Sendo assim, toda vez que este PC quiser se comunicar com uma rede diferente da dele, ele vai ter que encaminhar os pacotes para esse default gateway aqui, que é o roteador da rede, tá certo? De maneira semelhante, eu vou configurar também esse segundo aqui. No caso aqui vai ser 192.168.2, tá certo? Ponto 1. Com o default gateway .2.254, tá certo? Eu vou lembrar desses endereços na hora de configurar o roteador, tá bom, gente? Fechou. Agora eu vou configurar o roteador, tá? O roteador, como de costume, eu vou entrar na CLI dele, né? Ok. Vou entrar na CLI dele. O roteador tem uma coisa, olha só, ele começa com a seguinte mensagem: olha só, você quer que eu te ajude com um assistente a configurar? Você vai dizer não, eu sou aluno da Academia Cisco, eu não preciso de ajuda, eu sou muito bom. Você vai dizer no, tá certo? E vai entrar aqui no usuário exec não privilegiado. Tá? Como de costume, enable para eu entrar no exec privilegiado. Configure terminal, vou configurar o hostname como sendo R1, tá certo? O que mais? Vou, ainda nesse modo de configuração global, vou fazer o banner, motd, jogo da velha, apenas pessoal autorizado, certo? Vou fechar o jogo da velha. O que mais? Vou também configurar meu enable secret como sendo class, tá? Vou entrar no line console 0 para configurar a minha senha, tá? Password Cisco, login. Vou entrar no line VTY 015 também para configurar a senha do Telnet ou SSH, uma senha de acesso remoto, né? Password Cisco também. Podia ser diferente, tá, gente? Mas para facilitar, estamos colocando igual, tá certo? Muito bem, configurações básicas, então, já estão configuradas, certo? Vou dar também o Service Password Encryption. Ok. Muito bem, agora vamos configurar as interfaces, tá? O roteador, como é um dispositivo de camada 3, você pode sim colocar endereços IP nas interfaces. Pode e deve, né? Senão ele não vai rotear nada, tá certo? Então, nós vamos lá, interface giga 0/0, né? Foi aquela, lembra que aquela que a gente colocou o cabo, apareceu o nominho dela lá, né? Interface giga 00, eu posso abreviar como G 0/0. E aí eu coloco IP address 192.168.1.254. A máscara, como sempre, estamos usando agora 255.255.255.0. Repara, eu vou dar um no shutdown, né, aqui, só para vocês verem o que acontece. Estão vendo o que está vermelhinho aqui, né?
Vou dar um no shutdown aqui. No shutdown. Quando eu der Enter, olha o que vai acontecer ali com esse aqui. Ó, vou dar Enter, hein? Enter. Ligou a interface. Tá certo? Ok. E aqui também informa que ligou. Vou dar Enter para poder liberar isso aqui. Vou entrar na interface giga 0/1, tá? IP address 192.68.2.254 e aí, ó, máscara, certo? No shutdown também, né? And vou dar um comando write para salvar, ok? Tá feito já a configuração do roteador. Vamos agora testar? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pingar desse PC, eu vou pingar essa interface, depois eu vou pingar essa interface, e depois eu vou pingar esse PC. Tá? Eu vou pingar o caminho completo. Tá legal? Vamos lá, então. Comando de prompt, deixa eu dar um ipconfig para ver se está certinha a minha configuração. 192.168.1.1. Ok. Então vou dar ping 192.168.1.254, que é o meu roteador, tá certo? 254. Pingou, né? Agora eu vou testar o outro lado do roteador, que é 192.168.2.254. Também funcionou, certo? E finalmente agora eu vou pingar o PC que está do lado de lá, né? .2.1. 192.168.2.1 é o outro PC. Aí até demorou para descobrir um pouquinho, depois que descobre, aí ele passa a ter um ping tranquilo, ok? Então, os pings funcionaram. Agora eu vou fazer um acesso remoto ao roteador. Posso usar qualquer um dos dois endereços dele. Tá? Vou usar o que está mais próximo ao meu PC. Telnet 192.168.1.254. Eu errei, né? É o Telnet. Agora. Telnet 192.168.1.254. Entrei. Pediu password Cisco. E agora o enable pediu password class. Entrei, né? Show running config. Estou com ele lá. É até bom para vocês verem que os passwords realmente ficaram criptografados, ok? Exit, sair. Com isso a gente termina essa configuração, né, das três topologiazinhas, ok? Na hora de fazerem o exercício, é importante irem salvando, tá? Se acontecer alguma coisa, travar o computador, o Packet Tracer está salvo, vocês não perdem nada, ok? Falou, um abraço, valeu!